Então, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme, sou professor de filosofia e essa gravação pertence ao grupo de estudos Foucaultzinho do Cerrado. Hoje, dia 26 de setembro de 2020, a gente está no nosso sexto encontro do primeiro ciclo. Estamos trabalhando História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber. Hoje a gente vai para o último capítulo, Direito de Morte e Poder sobre a Vida. Vou dar o spoiler em parte 1, porque é muito grande, eu vou explicar como que eu dividi esse capítulo lá na frente. Então, tradicionalmente, e aí é muito importante que a gente comece a fixar dois pontos de vista ou duas contraposições na visão Foucaultiana, o tradicional e o moderno. Então, tradicionalmente, a ideia clássica do direito de vida e de morte é uma concepção de confisco. Então, um dos privilégios característicos do poder soberano foram o direito de vida e o direito de morte. Mas como que isso se dava? Foucault vai dizer, era uma concepção que derivava do direito da pátria potestas. É uma concepção romana em que o pai da família tinha o direito de dispor da vida dos filhos e de seus escravos, afinal, ele tinha dado essa vida. E, então, como que ele dispunha desse direito, como que ele mostrava seu poder, como que ele dispunha dessa vida? Ele causava a morte ou ele deixava viver. Então, uma sociedade em que o poder se exercia essencialmente como instância de confisco, você tem subtração de riquezas e o direito de ficar se apropriando dessas riquezas. Então, como que o rei, como que o soberano, como que o príncipe, ele mostra o seu poder numa sociedade clássica, diz o Foucault. Ele se apropria dos bens dos seus súditos. Então, o seu súdito é deixado para a vida, ele é deixado viver, e nesse deixar viver, o soberano, o súdito não percebe o poder do soberano. Ele vai perceber o poder do soberano quando o soberano confiscar alguma coisa do seu súdito. Seja uma riqueza, seja uma propriedade, seja um bem, seja um título, seja a própria vida. Então, essa concepção, ela é muito importante para vocês entenderem, porque o direito de vida e de morte na tradição, ele vai se dar exclusivamente numa concepção de tomada de alguma coisa, tá? Fiquem com essa sensação. O confisco é a tomada de algo. Então, o soberano, ele vai retirar alguma coisa do seu súdito. Ele vai, por fim, retirar a própria vida do seu súdito. Isso muda completamente na nossa época, isso muda completamente na nossa modernidade, por isso que já soa estranho essa ideia de um soberano, de um príncipe, do Estado tomando a nossa vida. Né? Então, vamos lá. O que acontece, então, na modernidade? E aqui deixa eu deixar bem cravado para vocês, essa caixa alta que está aqui, ó, causar a morte ou deixar viver. Então, uma imagem sociológica, uma imagem antropológica bem interessante que o Foucault nos deixa é isso. Então, o soberano, ele é soberano porque ele deixa as pessoas viverem. As pessoas, elas seguem a sua vida normalmente, elas fazem o que elas querem na sociedade, e o soberano, ele causa a morte, ele interfere na sua ação, na sua tomada de poder. Então, seu poder, ele só aparece quando ele causa a morte. Se ele não causar a morte, ele não aparece na sociedade. Ele está lá, o súdito mal percebe ele, o súdito continua vivendo ali na sociedade tranquilamente, ele nem sabe que o rei existe. Isso é algo muito interessante. Quando que ele vai ver que o rei existe? Quando o rei está causando a morte. Então, a morte que é causada lá na praça pública. Então, o súdito, ele sai da rotina da vida dele e vai ver a morte lá na praça pública.
Que morte é essa? O que está acontecendo? É o fulano que foi... É o fulano que foi, feriu a lei do rei. Ah, então ele está morrendo. Isso, o rei está tomando a vida dele. Então, isso, os súditos percebem. Então, só nesse momento, o súdito percebe o quê? O poder do soberano, o poder do rei. Se não é causando a morte, se não é confiscando uma propriedade, se não é confiscando um bem, o súdito não percebe o soberano na tradição, na época clássica. Ok? Isso é importante. Então, vamos pular logo para a modernidade. Vamos pular para a nossa época, que é o que nos interessa. Então, o confisco, ele deixou de ser a forma principal. Ele começa a ser uma peça, entre tantas outras, na composição da otimização da vida na modernidade. Então, o poder, na nossa época, ele não tem mais esse objetivo, ou essa gana, ou ele não aparece mais causando a morte. Ele aparece otimizando a vida. Então, não é mais um poder de causar a morte, mas é um poder de causar a vida, é um poder de fazer viver. Então, a gente troca as palavrinhas, né? Então, antes, o rei, ou o poder, fazia morrer. Agora, o poder faz viver. Antes, o poder deixava viver. Agora, o poder deixa morrer. Então, essa é a distinção, essa é a contraposição que nós precisamos compreender da passagem da época clássica, da época tradicional, que Foucault vai dizer, para a modernidade. E aí, na nossa modernidade, esse poder destinado a produzir forças, forças da vida, a fazer a vida crescer, a ordenar a vida, e não mais barrar a vida, não mais dobrar a vida, não mais destruir a vida, vão aparecer 4 problemas. E que problemas vão ser esses? A guerra, o genocídio e a pena de morte. E, claro, nós vamos ver também como se dá o suicídio, né? O problema sociológico do suicídio. Vamos lá, então. Porque isso se tornam problemas, né? A partir do momento em que o Estado... E aí vocês vejam que interessante. As figuras do rei, do príncipe, do soberano, começam a perder espaço. E uma outra figura começa a ganhar espaço. Isso, para quem estuda direito, relações internacionais, é muito bacana de ver. Tem um outro livrinho segurando, quando eu dou aula para esse pessoal, a gente foca nisso, né? Tem uns outros livrinhos para a gente trabalhar. Começa a aparecer uma outra figura, que é a figura do Estado. Então, o Estado, ele não vai mais aparecer, ele não vai mais mostrar o seu poder na hora do confisco, na hora de pegar uma propriedade, na hora de tomar um título, na hora de tomar a vida. Pelo contrário, nossa, de jeito nenhum. O Estado, ele vai aparecer, o poder do Estado vai aparecer na modernidade, na nossa época, e vejam vocês, quando ele tem que fazer viver, quando ele tem que garantir a propriedade, ele tem que garantir o título, ele tem que garantir a vida, ele tem que... É justamente o contrário. Então, percebam, nessa distinção, nessa mudança, nessa contraposição, quando o Estado ele passa a se obrigar a garantia da vida, a otimização da vida, quando a cada ano a pergunta que nós fazemos é: o Estado está garantindo a nossa sobrevivência a mais esse ano, ou nós estamos morrendo mais cedo esse ano, né? Então, estamos vivendo cada vez mais. Então o Estado está cumprindo a sua função. Então, o que a gente faz com a guerra? O que a gente faz com o genocídio? O que a gente faz com a pena de morte? Porque o Foucault nota isso. A partir do século XVIII, a partir do século XIX, o século XX, então, nós temos 2 grandes guerras extremamente sangrentas. Nós temos genocídios localizados
horrorosos, escabrosos. Então, como que na época dos direitos humanos, na época dos estados garantidores da vida, da liberdade, dos direitos fundamentais, nós temos guerra, genocídio e pena de morte. Vamos lá, então. Direito de vida, direito de morte, a otimização na guerra. Foucault vai dizer. A guerra apresenta-se agora como complemento de um poder que se exerce sobre a vida. Então, não se enganem. A guerra, ela é utilizada como justificativa para a otimização da vida. Então, os estados, eles fazem a guerra, eles travam a guerra em nome da vida. Eles vão dizer para as suas populações que eles estão indo para a guerra para poder garantir justamente a vida da sua população. Então, precisamos colocar em risco a vida dos nossos jovens, que é quem está no exército, porque os bonitos, os generais, não vão, né, para o fronte de batalha, porque a população inteira pode ser destruída. E chegamos ao extremo de colocar, por vezes, a própria população em risco numa guerra, já que nós precisamos garantir a vida. Então, as justificativas da guerra, ela nunca é outra a não ser a garantia da própria vida. Desde a modernidade, todas as guerras são feitas em nome da vida. Não se surpreendam quando forem vocês convocados para a guerra, ok? Ou quando os estados de vocês falarem em guerra. É sempre essa a justificativa. É para garantir que nós temos essa necessidade de viver melhor, de viver cada vez mais. Então, a guerra é utilizada como uma ferramenta para a manutenção do biológico e para a otimização do biológico nessas justificativas que nós temos hoje. E aí Foucault diz, né, tá lá no capítulo, no capítulo 5, ele coloca, por uma reviravolta que permite fechar o ciclo, quanto mais a tecnologia das guerras voltou-se para a destruição exaustiva, tanto mais as decisões que as iniciam e as encerram se ordenaram em função da questão nua e crua da sobrevivência. Então, quanto mais as tecnologias de guerra são desenvolvidas e se otimizam para a destruição, para a matança, mais elas são feitas para justificar a própria sobrevivência das populações. E o genocídio? Mesma coisa. Foucault vai dizer. É a mesma conversa. O genocídio é o poder matar para poder viver. É o princípio de estratégia entre estados. E a questão não é mais jurídica, a questão é biológica. Precisa se exterminar um povo para que outro povo possa viver. Então, mata-se uma raça, mata-se uma etnia, mata-se uma religião, mata-se um povo, mata-se uma população, mata-se uma biologia inteira para que a sua biologia, que está ameaçada, possa viver. É sempre essa conversa. É sempre esse bate-papo. Então, coloca-se o medo de que o nosso povo está ameaçado pelo outro povo. E ameaçado em que nível? No nível biológico. Biológico. Por isso, o genocídio é justificável. Então, no nível biológico, não tem outra solução, a não ser o extermínio
da outra raça. Então, identificamos a outra raça, a outra etnia, o outro povo que carrega na sua carne, no seu sangue, na sua espécie, que não é a mesma que a minha, e a exterminamos. Isso é o genocídio. Isso é a explicação do genocídio, via racismo de Estado. Então, o genocídio é o sonho dos poderes modernos, essa fala Foucaultiana também. Não é por uma volta ao velho direito de matar, mas é porque o poder se situa e se exerce no nível da vida. A justificativa é o fenômeno da população. A minha população precisa viver e ela não vai viver se a sua estiver viva ao lado dela. É uma ameaça. Então, essa conversa da ameaça causa o pânico, causa o medo. E aí eu coloco toda uma população contra outra população e o extermínio está feito. A proposta de extermínio já está sondando por aí. E aí são inúmeros os casos de genocídio que nós temos, bem, só nesse milênio, tá? Que começou faz 20 anos. Mas o Foucault está falando do século passado, e aí são mais escabrosos ainda. Genocídios atrás de genocídios. Todos conhecem o justificativo. A pena de morte, eu acho que nós estamos mais... nós aqui no Brasil, aqui agora, bastante acostumados com essa conversa, esse blá 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 da pena de morte, e aí eu trouxe algumas falas do Foucault nesse capítulo para a gente poder ver como que a história se repete. Então, a partir do momento em que o poder assumiu a função de gerir a vida, já não é o surgimento de sentimentos humanitários, mas a razão de ser do poder e a lógica de seu exercício que tornaram cada vez mais difícil a aplicação da pena de morte. Então, Foucault percebe, não é os direitos humanos que dificulta a aplicação da pena de morte. É o próprio funcionamento de um poder que se deu a obrigação de gerar a vida. Então, quando algum cidadão morre, alguma pessoa morre nas mãos da polícia, sem um processo jurídico legal, num país em que não tem pena de morte, como no Brasil, isso reverbera absurdamente. Por quê? Porque é um Estado que se deu a obrigação constitucional de gerir e conduzir sistematicamente a vida. Então, é um escândalo. É uma aberração. Em países em que a pena de morte é conduzida legalmente, ela vai ter quis justificativas, quis prerrogativas. Vamos seguir. Para um poder desse tipo, a pena capital é, ao mesmo tempo, o limite, o escândalo e a contradição. Daí o fato de que não se pode mantê-la a não ser invocando nem tanto a enormidade do crime, quanto a monstruosidade do criminoso, sua incorrigibilidade e a salvaguarda da sociedade. Então, os países que se colocam a pena de morte, que se autorizam a pena de morte, eles não vão autorizar a pena de morte invocando, focando o crime. Porque se eles focam o crime, qualquer um que comete esse crime, automaticamente tem que ser jogado na pena de morte. Eles vão ter que focar na mente criminosa. E aí toda a criação da ciência sobre o criminoso, a criminologia. Foucault também vai estudar sobre isso. Pierre Rivière, que matei minha mãe, estrangulei meu pai, minha mãe, que matei minha mãe, estrangulei meu pai, minha irmã e meu irmão. A mente do criminoso. Então, esse monstro que é capaz de fazer coisas horrorosas e que é incorrigível, não pode voltar para a sociedade. Então, esse que não pode voltar para a sociedade, o que nós podemos fazer com ele? Matá-lo. Não podemos fazer nada, a não ser matá-lo.
Porque nós estamos numa sociedade em que a vida tem que ser preservada. E este monstro, se colocado em meio à sociedade, vai destruir a vida. Então, a lógica que nós nos demos não tem espaço para ele. Percebe? Foucault é filósofo, gente. O povo briga, 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 não tem jeito. Isso é ética. Então, você se coloca determinados princípios, você se coloca determinadas concepções, isso é política. O seu Estado não tem para onde correr. Não tem o que fazer. Qual que é o problema? Como o próprio Foucault percebe? É o limite, é o escândalo, é a própria contradição. Isso fica tudo muito frágil. Porque essas pessoas, essa lógica, ela vai ser utilizada fora do sistema legal. Então, no Brasil, a gente tem essa conversa. As pessoas usam essa conversa. E aí, quem faz análise do discurso percebe isso. Eu trabalho com grupos de análise do discurso, dou aula para esse pessoal também. Adoro muito ver isso. Vocês percebem isso. Não precisa estudar para ver isso. Vocês percebem muito isso. Então, fulano, a polícia subiu no morro, teve troca de tiro, morreu 3 traficantes. Morreu 3 pessoas. Morreu 3 suspeitos. O que isso diz? Morreram 3. Eles estão colocando pra gente, morreram 3 pessoas que estão na pena de morte. 3 pessoas que estão na lógica da pena de morte. Não tem problema, a gente pode seguir a nossa vida normal. Porque se eles colocam um nome, morreu Pedro, morreu João e morreu Mário. Aí a gente vai parar e falar, quem são esses? Vem cá ver, morreu Pedro, João e Mário. A quem que é? Não sei, mas ó, morreu. A polícia subiu no morro e morreu esses 3 fulanos. Vocês percebem a diferença? Porque se morrer em Copacabana, não morreu 3 suspeitos. Morreu 3 banhistas. Morreu 3 turistas. Tá vendo? Morreu 3 moradores de Copacabana. Todos esses termos, todos esses enunciados estão fora dos enunciados que compõem o discurso de pena de morte. Então, turista não entra em pena de morte. Banhista não entra em pena de morte. Traficante entra. Entra. A sociedade deixa entrar. Não tem problema. Traficante morrer não tem drama, ninguém sofre. A mãe dele sofre. Mais antes a mãe dele do que a minha. Estão vendo? Melhor bandido morto. Tá vendo? Então, os discursos estão prontos para chegar na pena de morte. Então, os mortos legitimamente, porque são um perigo biológico. Então, isso a nossa sociedade faz todos os dias. A gente tem ânsia de vômito, né? E aí? Direitos de vida, de morte, a otimização da vida e o suicídio. Foucault vai dizer, o grande problema sociológico da nossa época. A modernidade tem um grande problema, o suicídio. Porque um Estado que se coloca a obrigação de gerir a vida, de manter a vida, de otimizar a vida, querer se matar, querer morrer, não dá valor na própria existência, nós estamos com um problema filosófico gigante. E aí nós temos o primeiro grande livro, né, a primeira grande, do Durkheim, o primeiro grande escândalo sociológico sobre o suicídio.
no século XIX. Vou colocar mais uma pessoa para dentro aqui. Essa obstinação em morrer, esse direito individual e privado de querer a morte, foi uma das primeiras surpresas, o Foucault que escreve isso, de uma sociedade em que o poder político acabava de assumir a tarefa primordial de gerir a vida. E aí nós estamos em qual mês, gente? Setembro Amarelo, de prevenção do suicídio, porque a gente tem que convencer uns aos outros de que viver é maravilhoso. Estou usando esse jeito de falar com criança para infantilizar mesmo, porque o suicídio é um problema filosófico e a vida, ela tem de ser vivida por quê? Ok? Esse é o grande questionamento Foucaultiano quando ele está falando de biopolítica. Hoje a gente não vai falar de biopolítica. A gente está falando da relação da tomada do biológico pelo Estado para a gente chegar lá no sexo, que é a nossa conversa. Mas em biopolítica, essa é a grande questão filosófica do Foucault. A existência tem valor para ser a única conversa da política? Então vamos lá. E aí o Foucault diz: o biopoder na nossa sociedade ele tem duas formas para fazer a gente viver. Duas formas. Uma forma anátomo-política e uma forma biopolítica. Na forma anátomo-política, ela é centrada no corpo, organismo, e na forma biopolítica é no corpo como um conjunto. O corpo como organismo é a individualidade. E aí a gente vai... o Foucault nossa, fantástico, gente. Vigiar e punir, tá? Não vamos trabalhar isso aqui. Mas Foucault vai trabalhar a criação da individualidade em Vigiar e Punir. Como que nós entendemos a nossa individualidade, como que nós criamos a nossa individualidade a partir da disciplinarização dos nossos corpos. Então, forçados por técnicas, e aí lá eles põem todas elas que ele estudou, forçado por técnicas que foram insuladas no meu corpo e que me mostraram que eu tenho um corpo, organismo. Eu construí para mim uma individualidade, eu me reconheci Guilherme, indivíduo, e vi que do meu lado tem um outro indivíduo que não sou eu. E nós criamos uma sociedade de individualidades. Isso é o Foucault em Vigiar e Punir. E na vigilância e na punição, nós somos individualizados. E nos apartamos uns dos outros. Definitivamente. Criamos as nossas individualidades. É assim que nós somos uma sociedade. E como que nós vivemos individualizados? Pela escola, pelo hospital, pela fábrica, pelo home office, né? Então, tá cada um na sua telinha, tá cada um no seu quadrado, a gente vai... Enfim, é uma outra conversa. É um outro ciclo de estudos. E aí, a gente chega na sexualidade disciplinada. O nosso ciclo é sobre o sexo, é sobre a sexualidade, então, o importante é que vocês vejam. A anátomo-política, o corpo, o organismo, a individualidade, ela constrói uma sexualidade disciplinada.
uma sexualidade individualizada, uma sexualidade do meu corpo orgânico, uma sexualidade anatômica, tá? Uma sexualidade tô querendo fazer um subjuntivo com anatômico, não tô conseguindo. Vou colocar mais um para dentro aqui. E aí a gente tem adestramento, ampliação de aptidões, distorção de forças, crescimentos paralelos de utilidade e docilidade. Isso tudo é o que a disciplina vai fazer com a gente. E com a nossa sexualidade. Então, vejam, percebam isso tudo em vocês. O quanto a disciplinarização da nossa sexualidade ao longo da nossa infância, ao longo da nossa adolescência, ao longo da nossa juventude e hoje na nossa vida adulta, ela é adestrada, ela tem uma utilidade, ela é docilizada, ela está integrada num sistema de controle econômico e de controle eficaz dessa economia, né? Então, como assim, professor? Quando a gente faz sexo, alguém está lucrando com isso? Está. E nós temos que perceber como que nós estamos integrados nesse jogo econômico, e eficazmente, né? Não é simplesmente integrados, mas integrados de um modo eficaz. E aí, por outro lado, nós também estamos integrados de um modo biopolítico, de um corpo visto em conjunto, visto como população, a tal da sexualidade regulada, né? Como assim como população, professor? Quando o poder toma a gente não mais como indivíduo, mas toma a gente como um grande grupo. Aqui vai ser usado a ciência estatística. O Foucault vai dizer que a estatística é a ciência da modernidade. Você quer pensar modernamente, você é só usar um pensamento estatístico, é só usar a estatística para pensar. Então, quando a gente fala em proliferação, em nascimento e mortalidade, qual o nível de saúde daquela população, qual a sua duração de vida, a longevidade, né? Então, todas as condições de manutenção e de gerir aquela vida daquela população. Tudo isso, pessoal, é muito importante de vocês verem. Nós somos tomados de duas formas, ou como indivíduo ou como população. Então, nós somos vistos ou como indivíduo ou como uma espécie. E aí se controlam, tá aí, nascimentos, mortes, práticas sexuais, moradia, instrução, educação, trabalho. Nossa, tudo isso, professor, tudo isso. Então, a gente acha que, vocês acham que a gente nasce em qualquer lugar, morre em qualquer lugar, pratica sexo em qualquer lugar, mora em qualquer lugar, se instrui ou se educa em qualquer lugar. Então, tudo isso é regulado, gente. Tudo isso é controlado, tudo isso é programado. Tudo passa por uma série de protocolos, de leis, de regulamentações. E aí vamos ver mais um pouquinho disso. Com a entrada dos fenômenos próprios à vida da espécie humana, na ordem do saber e do poder, no campo das técnicas políticas, é algo muito importante na modernidade, e que vai ter consequências cada vez mais minuciosas até os dias de hoje. O homem ocidental, ele aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie viva num mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, probabilidade de vida, saúde individual e coletiva, forças que se podem modificar e um espaço em que se podem reparti-las de modo ótimo. Isso é muito importante e vejam como vocês podem repartir. Isso é uma citação também lá do último capítulo. Então, a gente vai adentrando a nossa política e o Estado vai servindo cada vez mais
a esses propósitos de fazerem os nossos corpos durarem cada vez mais tempo e de serem cada vez mais funcionais enquanto estão durando. É para isso que nós estamos forçando a nossa política, e a nossa política o nosso Estado está cobrando, as nossas políticas públicas estão nos cobrando isso. Então, quando o pessoal assiste The Handmaid's Tale e se assustam, né? É muito distópico. Não é distópico. O controle do útero das mulheres não é distopia. É algo muito real, é muito sério, é muito palpável. Então, pela primeira vez na história, o biológico reflete-se no político. O fato de viver não é mais esse sustentáculo inacessível que emerge de tempos em tempos. Ele cai, em parte, no campo do controle do saber e de intervenção do poder. Então, Foucault vai dizer, o biológico, ele entrava de tempos em tempos na política. O rei, o soberano, de tempos em tempos, ele matava alguém, ele colocava a biologia em questão na política. Isso era questionado muito raramente. A política se preocupava com outras questões, se preocupava com glória, se preocupava com conquistas, se preocupava com títulos, com honras, com ideias, com ideologias, enfim, com outras coisas. E, no entanto, chegamos a um tempo em que viver se torna a obsessão da política, e a única obsessão da política. Todos os nossos candidatos agora na eleição, eles vão prometer o quê pra gente? Uma boa vida. Eles vão falar saúde, educação, segurança, tudo que compõe uma boa vida. Eles vão prometer gerir a vida pra gente. Os políticos viraram isso. A política virou isso. Projetos de gerência de vida. Então, biopolítica, essa definição também está lá no último capítulo, tá? Eu trouxe ela, e ela está desse jeito, com esse tracinho que Foucault traz no livro. Biopolítica designa o que faz com que a vida e seus mecanismos entrem no domínio dos cálculos explícitos, e faz do poder saber um agente de transformação da vida humana. Então, o biológico, ele se torna a questão, e se torna o poder, e se torna o saber. Todas as discussões vão ser essas. E as conversas vão se dar a partir disso. Se alguém chegar na sua orelha, na orelha que eu falo, se algum debate político chegar na sua conversa e não for sobre vida, vai chegar estranho, vai soar estranho. O homem, para Aristóteles, era um animal vivo e, além disso, capaz de existência política. O homem moderno é um animal em cuja política, sua vida de ser vivo está em questão. Também é uma fala de Foucault. A partir de então, proliferação de tecnologias políticas que vão investir sobre o corpo, a saúde, as maneiras de se alimentar, de morar, as condições de vida, todo o espaço de existência. Políticas públicas sobre saúde, maneira de se alimentar. Vocês já ouviram isso? Já viram as pracinhas com academia que o prefeito de Aparecida de Goiânia faz? Como ele incentiva os esportes e a prática de atividade física, como que é importante sair do sedentarismo. Já viram isso? Os políticos e as tecnologias políticas sendo usadas para falar como que a gente tem que se alimentar, o que eu tenho que comer ou deixar de comer. E aí eles estão agora dizendo como que vão catalogar os alimentos, super processado, não processado, porque eles vão dizer se tem muito colesterol no meu corpo, se não tem muito colesterol, se eu estou morrendo muito jovem, se eu estou morrendo muito velho, se a minha velhice está com má qualidade de vida,
qualidade de vida, olha o termo. Isso é um discurso poderosíssimo. Você falou em qualidade de vida, nossa, você ganhou o discurso. Eu te prometo qualidade de vida. Que? Não pode me falar a receita que eu faço. É limão todo dia de manhã, né? Que toma. E aí eu vivo melhor e mais saudável, não é isso? Então tá. Lei e norma para fazer viver da biopolítica. Essa distinção também é muito importante, Foucault, como a lei vai perdendo espaço para a norma. E a gente vai deixando de ser uma sociedade jurídica para ser uma sociedade da regulamentação. Um poder que tem a tarefa de se encarregar da vida, terá necessidade de mecanismos contínuos, reguladores, corretivos. Só a lei não vai dar conta, porque a sua aplicação, ela é de vez em quando, pessoal. A lei, ela funciona quando ela a lei, ela aparece quando a pessoa pratica algo que ela não devia praticar. Foucault vai dizer assim, a lei te pega quando você faz algo errado. A norma te pega quando você tem que fazer algo. Percebe? Então, a norma te pega toda vez. A lei te pega só quando você erra. Percebe? Essa é a distinção. Esse é o grande tchan. Então, a lei, ela só vai te pegar se você errar e for pego errando. Tem esse detalhe também. Se você for esperto, você ainda consegue escapar da lei. Por isso, Foucault diz, a visibilidade é uma armadilha. Porque a lei precisa ela precisa do panóptico, ela precisa do olho, ela precisa da captura. Se ela não conseguir te ver, você passa. Ok? Então, vocês usam drogas, vocês descumprem uma série de leis, mas a lei não pega vocês, porque ninguém viu. Entendeu? Vocês passam no sinal vermelho, passam no limite de velocidade na estrada daqui para Goiás, porque não tem pardal. Entendeu? É assim que funciona. O brasileiro sabe disso até demais. Quando que a norma funciona? Quando que a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, vai funcionar? Toda vez que você vai fazer um artigo, toda vez que você tiver que escrever um trabalho para a faculdade. Não é quando eu errar que ela vai me pegar. Não, é toda vez. Quando você errar, é porque você já se lascou. Quem vai devolver a coisa. Aí nem foi. Nem valeu. Entendeu? Então, a pegada da norma é que ela é o tempo inteiro te regulando. A lei, ela constrói o legal e o ilegal. A norma constrói o normal e o anormal. Então, o normal, a normalização, o processo da normalização, ele é um processo muito mais contínuo, muito mais regulador, muito mais corretivo que o processo da lei. A lei é pontual. Então, a sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida. A lei é uma sociedade ainda que nos lembra, nos remete à soberania que atuava num campo tradicional que precisava colocar a morte em cena para expor o seu poderio. E então a normalização regula muito mais eficazmente do que a judicialização legisla.
as linhas de vida da biopolítica com o sexo. Foucault vai dizer, o sexo se encontra na articulação, e aí a gente começa a encerrar, eu acho, tá? Não tenho muita certeza, não, eu acho que eu comecei a cortar na parte do sexo para deixar para a gente relaxar um pouco, porque senão fica muita coisa. O Foucault vai dizer assim, o sexo ele se encontra na articulação entre dois eixos, tanto na disciplina do corpo, quanto na regulação das populações. É aí que está. Por que a gente está falando de política? Por que a gente está falando de Estado? Por que a gente está falando de fazer, viver e deixar morrer, dessa mudança que teve? Porque o sexo, a sexualidade, ele vai funcionar, ele vai servir exatamente para essas duas linhas de vida da biopolítica. Ele vai servir tanto para articular a disciplina do corpo, quanto para articular a regulação das populações. Ele vai servir para desenvolver tanto o corpo, quanto para desenvolver a população. Então, para um biopoder que precisa fazer o corpo, a vida do corpo viver mais, precisa disciplinar o sexo desse corpo. Porque um sexo indisciplinado, a gente sabe o que acontece com ele. A gente vive essa paranoia. Vai ter doença, vai desregular a energia, vai não sei o quê, vai morrer mais rápido. É inúmeros os discursos, os enunciados, as paranoias que se cria do corpo descontrolado sexualmente. O corpo do pervertido, a histérica sexual, a criança onanista, então o adolescente que se masturba demais, todos desregulam a sua saúde e morrem mais cedo. O biológico se perde. Então, tem que disciplinar o sexo no corpo, o sexo no indivíduo, o sexo articulado nesse eixo individualizado. Por outro lado, o sexo também precisa ser regulado e não mais disciplinado, né? Agora é outro termo. O sexo precisa ser regulado no nível das populações. Então, todo um trabalho, todo um desenvolvimento de políticas públicas para você regular o sexo no nível das populações, para você dizer como as famílias devem controlar o seu sexo, como as famílias devem fazer sexo, onde elas devem fazer sexo, onde elas devem desculpa, gente, eu uso uns termos assim de onde eu vim, né? Onde as famílias devem gerar os seus filhos, como elas devem cuidar dos seus filhos, o que elas devem fazer com seus filhos nos primeiros anos de vida, o pré-natal, antes do nascimento, tudo isso para quê? Para a vida ser sustentada. Então, onde que está morrendo muita criança? Então, vamos lá fazer todo um trabalho para que essas crianças possam viver mais tempo. Onde está tendo tais doenças? Então, todo um trabalho nível de população, nível populacional, para você conseguir gerar a vida. Então, tá tendo muita mães, eles usam, nossa, eu trabalho tanto com isso e esqueço os termos. Tá tendo muita mãe juvenil, tá tendo muita mãe de 13 a 15 anos. Isso traz, por que se faz política pública para impedir esse tipo de gravidez precoce? Porque você tem problemas de risco no parto dessas mães, dessas crianças. Então, a preocupação é sempre com a vida, é sempre na gestação. Então, quando você tem um caso desse que nós tivemos no Brasil, e você tem uma disputa discursiva, qual que vai ganhar?
é a vida, é o discurso da vida. Nenhuma ideologia vai ganhar. Você pode colocar as duas ideologias para brigar. A ideologia da liberdade da mulher e a ideologia de Deus, da religião. As duas podem brigar no meio da rua. Vai ganhar a ideologia da vida que precisa ser preservada. Então, o nosso Estado, ele se coloca uma postura de gerir a vida em que, em determinadas situações, vai virar a própria contradição, como diz o Foucault, situações limites para ele mesmo. Deixa eu só passar mais esse aqui para a gente ver. Nós temos 4 linhas de ataque, nós já tivemos uma aula sobre isso, por isso que está tudo resumido num slide só. 4 linhas de ataque da sexualidade moderna. Então, a modernidade, ela precisa fazer essa linha de ataque para garantir a vida. Acabei de falar resumidamente e vou passar de novo para a gente poder levar para o debate, quando encerrar a gravação. Então, a sexualização da criança, tá? Foucault vai dizer, e é importante que a gente grave isso, a sexualização da criança. A criança é sexualizada, nós sexualizamos a criança. Foucault vai dizer isso. A modernidade sexualizou a criança. Criamos a criança e sexualizamos a criança. Por que nós sexualizamos a criança? Porque a criança é uma ameaça epidêmica que pode comprometer toda a saúde futura da nossa sociedade. Vocês percebem? O sexo daquela criança, de todas as crianças, pode comprometer o futuro de toda a nossa sociedade. Por quê? Porque todo o trabalho que nós fizemos de construir uma disciplina nos corpos nossos e toda uma regulação na nossa população não está ainda nos corpos e nas populações das crianças. Elas vêm ao mundo completamente desreguladas e descorporificadas. E elas chegam até nós e nos constrangem com as suas não sexualizações e com as suas não regularizações. E o que nós fazemos? Nós vamos de frente a elas e nós fazemos essa linha de ataque que o Foucault diz. E nós a atacamos com tudo, porque nós precisamos ganhar essa guerra de primeira. Então, na primeira oportunidade que nós temos, nós as constrangemos de volta. E de uma forma que elas não têm como reverter. E aí nós as sexualizamos de uma vez por todas. Então, na primeira oportunidade, nós as envergonhamos. E essa vergonha vai informar, enquadrar, rasgar e mostrar para elas quem elas são na sexualidade moderna de uma vez por todas. Dali para a vida toda. É o que aconteceu conosco, né, gente? Só a gente voltar para trás. A esterilização das mulheres. Então, a medicalização minuciosa, eu adoro falar disso, né? Como as mulheres são exploradíssimas, né? Por instrumentos absurdos nos consultórios dos ginecologistas, né? Para mim parece sala de Frankenstein, as coisas mais loucas, né? Uns termos surreais, né? TPM, né? E assim, as mulheres brigam, adoro, tem umas que pegam uns embates comigo e falam, tenho mesmo, né? Você é homem, tá falando o quê? Você não tem. Então, vocês já se perguntaram quem criou o termo TPM, tarará, tarará. Tudo isso, gente, todas as construções conceituais, todas as verdades em torno da mulher, a mulher é histérica, a mulher tem emoções demais, a mulher, quando ela começa a gritar, o homem não tem que deixar ela falar mesmo, depois ela vai se acalmar, faz parte da mulher, né? O marido tem que aguentar mesmo, porque a mulher, ela é histérica, não é? Não é isso mesmo?
Então, todo esse trabalho moderno, da medicina moderna, de colocar a mulher num papel e num lugar que ela está tentando sair até hoje. Foucault vai apontar isso. A saúde, a medicina, é uma das áreas principais responsáveis por isso. Então, o feminismo, ele luta muito na área sociológica, na área filosófica, na área das ideias, e não luta na área da saúde e não embate na área médica. Eu falo muito isso. Cadê as feministas para reelaborar a máquina de mamografia? Quem criou a máquina de mamografia? Foi um desgraçado de um homem que resolve criar uma máquina daquela. Cadê a máquina para apertar um saco? Alguém. Um homem nunca vai numa máquina daquela, gente. E a mulher vai se submeter numa máquina de mamografia. Por favor, por favor. Então, as revoluções feministas estão por vir na área da medicina. A área da medicina é uma área que estupra e violenta a mulher demais. E a área da política também. A área da política aqui em Goiânia eu não vou nem comentar. A psiquiatrização das perversões, a gente falou muito sobre isso, Foucault também fala bastante sobre isso. Então, como se existe que a gente discipline e adestre a nós mesmos. Então, se a gente acha... nossa, eu vou usar um exemplo... Eu estudo tanta coisa e a gente ainda se surpreende, né? Então, hoje eu estava vendo um casal em que a mulher, ela tem prazer, ela pede para o parceiro, ela tem orgasmo, quando o parceiro lambe o sovaco dela. Olha que loucura, gente. E aí, como nós somos convidados a adestrar as nossas individualidades, todas as vezes que nós apresentamos uma prática sexual muito fora da curva, cada um de nós. E aí a gente vai se padronizando, a gente vai se normalizando, se enquadrando e vivendo uma performance sexual que é sempre a mesma e que não nos leva a lugar nenhum. Não nos leva a lugar nenhum, que eu digo, não nos leva a nenhum lugar que não seja o lugar que eu já cheguei todas as vezes que eu já pratiquei aquela mesma performance, né? E a ideia de Foucault, com a prática sexual, a gente já viu lá atrás, é que a gente avance sempre mais no próprio prazer, né? Não só o que eu tenho, mas principalmente no que eu provoco na outra pessoa. As sexualidades marginais é essa ideia de sempre uma sexualidade centralizada, normatizada, e a sua volta, acho que apagou aí, e a sua volta uma série de sexualidades que são colocadas como marginais. Né? E vão ser assim, a gente também já discutiu isso. Não adianta. Então, se você gosta de uma pessoa do mesmo sexo que você vai ter uma experiência sexual na modernidade normatizada ou não normatizada, é isso que o Foucault vai dizer. Então, você vai ou viver uma relação heteronormativa ou não. Se você é homossexual, bissexual, trissexual, trans ou não, isso não interessa para Foucault. Interessa se você heteronormatizou ou não heteronormatizou a sua relação. Porque se você heteronormatizou essa relação, foda-se se você é bissexual ou não. Foda-se se você é trans ou não. Você heteronormatizou. Entendeu? Esse é o lance para Foucault. Você transformou a sua relação nessa sexualidade centralizada, enquadrada, normalizada. Então, você saiu da margem. Ah, mas eu sou homossexual. Mentira! Você está casado igual um casal homossexual.
adotou, tá vivendo na casa, com um carro, um trabalho socialmente aceito, vai na Fátima Bernardes, sabe? Recebe aplauso, sabe? Sua vida é heteronormatizada, aparece na Caras, visita o castelo da Caras, sabe? O que a sua vida é de marginal? O que a sua vida tem do homossexual que sofre o preconceito, que tá lá no... Não tem nada disso, então não se compara a ele. Isso que o Foucault diz. Então a sua vida não é a mesma sexualidade marginalizada que tá lá. A sua vida normatizou. Então Foucault não diz, ele não conceitua as sexualidades nessas linhas do heterossexual, o homossexual, o transexual, não. Ele conceitua na sexualidade que é central e nas que são marginais. E aí, é a mesma coisa que ele faz com o stalinismo, o socialismo, o marxismo. Vai falar, então, ele vai dizer, não, você pode usar o termo que vocês quiserem. Se é marxismo, se é stalinismo, se é bolchevismo, você pode usar o termo que você quiser, mas eles continuam indo para o teatro ver o Lago dos Cisnes? Eles continuam usando o Teatro de Moscou para ver o Lago dos Cisnes? Então você está de brincadeira comigo, né? Não é comunismo. Né? Então é por aí. Foucault diz que então vocês estão trocando as pessoas no poder para ir assistir os mesmos privilégios que as outras pessoas que estavam no poder. Então nós estamos assistindo a Revolução dos Bichos. Tá? Foucault diz isso. Então, pessoal, nós temos o estabelecimento de uma sociedade do sexo, da sexualidade. Os mecanismos de poder se dirigem ao corpo, à vida, ao que a faz proliferar, ao que reforça a espécie, seu vigor, sua capacidade de dominar, sua aptidão para ser utilizada. O poder fala da sexualidade e para a sexualidade. Quanto a esta, não é marca ou símbolo, é objeto e alvo. Foram os novos procedimentos do poder, elaborados durante a época clássica e postos em ação no século XIX, que fizeram passar nossa sociedade de uma simbólica do sangue para uma analítica da sexualidade. E aí eu vou encerrar por aqui para a gente poder bater um papo, ok? Então, essa ideia de simbólica do sangue, só para resumir a conclusão, é aquela conversa lá do início, então, de fazer morrer, de causar a morte. Então, a simbólica do sangue é esse mostrar a morte. Então, expor a morte na praça pública era típico do soberano. Expor a vida que estava sendo confiscada para dizer, olha quem manda, olha quem é que está no poder. E agora nós temos uma analítica da sexualidade. Não temos mais a morte exposta. A morte agora ela é privada, ela é escondida. Os velórios agora são privados, não existe mais velório em praça pública, não existe mais a exposição da morte, não é mesmo? Agora a morte, quando acontece no espaço público, ela é coberta com um pano, ela é cercada para que ninguém se aproxime, apesar de que muitos curiosos, né? A morte, ela provoca curiosidade, mas não estamos mais convidados para vê-la. Estamos, pelo contrário, convidados a não vê-la, porque ela não representa mais o poder. Pelo contrário, quando alguém morre, ela representa a falha do poder. E aí, todos os agentes de autoridade, todos os agentes de segurança vão cercar os corpos para que ninguém veja, porque ali está a falha do poder. Seja um acidente de trânsito, seja um suicídio, seja um assassinato, o poder precisa esconder quando ele falhou, quando ele deixou de ser poder. E aí nós não somos mais convidados para ver a sua falha. Ele precisa rapidamente
chamar o IML, registrar o que aconteceu e levar dali correndo para que a normalidade volte, para que o fluxo da vida volte ao normal. E o morto não atrapalhe mais o trânsito. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês, poder